Mateus capítulo 10, versículo 5, está escrito assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, fala comigo, por onde forem, preguem essa mensagem: o reino do céu está próximo. Olha o tema da nossa conferência aí, ó. Amém? Onde vocês forem, fale do reino do céu. Continuando aí: curem os enfermos, fala comigo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Olha para cá. Eles receberam uma ordem clara: onde vocês forem, é para vocês pregarem sobre o evangelho do reino, é para vocês falarem que o reino de Deus está próximo, é para vocês curarem os enfermos. Fala comigo, a minha autoridade é relacionada à autoridade de quem me enviou. Amém? Um exemplo: se você recebe uma intimação do juiz, por exemplo, e você recusa ir, quem te entregou não foi o juiz, quem te entregou foi um oficial de justiça. Você não está desobedecendo o oficial de justiça, você está desobedecendo o juiz, porque aquilo ali foi expedido por ordem dele. Ou seja, a autoridade que está sobre o oficial de justiça é semelhante à autoridade de quem o enviou. A desobediência ao oficial de justiça é o mesmo que desobedecer o juiz, o magistrado. E a terceira vez desobedecendo, aí você vai ir de maneira obrigatória, coercitiva. É a polícia que te busca, você querendo ou não. E olha lá se você sai de lá, depois de desobedecer tanto. Então a autoridade de quem é enviado é baseada na autoridade de quem enviou. E quem enviou os discípulos foi Jesus, aquele que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que é o Todo-Poderoso. Foi ele que mandou os discípulos, e ele disse: vocês vão curar os enfermos, vocês vão ressuscitar os mortos. Fala comigo, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Amém? Então eles tinham autoridade para fazer isso. Mas o que aconteceu? O que aconteceu que deu errado? O versículo 17: respondeu Jesus, Mateus 17, 17. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Fala comigo, Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e daquele momento em diante ficou curado. Então o problema de enfermidade daquele menino não era um problema patológico, não era algo ligado a um distúrbio biológico, era na verdade um problema espiritual, que causava aquela disfunção, que levava ele àquela condição. Tem muita gente com enfermidades, já há anos sofrendo com aquelas enfermidades, que são causadas por demônios, desejo de suicídio, vontade de se matar, pessoas que na verdade não conseguem ter paz na vida, e sempre estão envolvidas em confusão. Arruma briga no trabalho, arruma briga em casa, arruma briga na igreja, arruma briga com todo mundo. É um espírito que faz isso, são demônios que fazem isso. Não consegue ter paz na vida, não consegue ter tranquilidade. Existem pessoas que sofrem de problemas vasculares, que são demônios ali entupindo aquelas veias, que tocam nos ossos,
que tocam na carne, que bagunça completamente o funcionamento perfeito do corpo. E quando alguém ora com autoridade e expulsa aquilo ali, a pessoa fica livre na hora daquele mal. Eu já vi demais isso acontecer. Os demônios apossados daquela pessoa, causando dor, causando angústia, e ao serem expulsos, a pessoa ficar livre, ficar bem, que foi o caso desse menino. Quando Jesus expulsou o demônio, o menino ficou curado imediatamente. Versículo 19, agora aqui eu quero começar a pregar, amém? Versículo 19, então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E talvez essa é a sua pergunta, por que eu não consegui resolver isso ainda? Por que eu não consegui expulsar isso ainda? Você vai ter sua resposta hoje. Versículo 20, ele respondeu, porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus falou que a fé deles era pequena e falou de um grão de mostarda, então a fé deles era menor em relação a um grão de mostarda. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Fala assim comigo, nada será impossível para vocês. Fala comigo, nada. Vira para quem está do seu lado e diz assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para você. Dá para você ter noção o que é isso, irmãos? Nada. Será que Deus não arriscou demais falando isso, não? Claro que não. Porque se eu tiver a fé do tamanho que eu preciso ter, eu vou usá-la na proporção que eu preciso usar, na direção que Ele deseja. A palavra do Senhor diz que nada será impossível. E aí Jesus diz no versículo 21, mas essa espécie só sai com oração e jejum. Fala comigo, essa espécie de demônio, esta casta, só sai com jejum e oração. Amém? Que casta de demônio era essa? Você já parou para perguntar? Que espécie de demônios eram esses? Que parece que tinham superpoderes, que para serem expulsos, a maneira de expulsá-los deveria ser diferente. Eu vou dizer para os irmãos que há muitos anos eu li isso aqui, ouvi gente pregar nisso aqui, preguei sobre isso aqui, e eu preguei isso aqui de maneira muito superficial, até que o Senhor abriu meus olhos para falar verdadeiramente do que se tratava. E em nome de Jesus, o Senhor hoje vai desvendar para você que casta de demônio que é essa. E eu já vou começar mexendo com algo sério aqui. Quem é discípulo de Jesus, diga amém. Você sabia que essa casta que ele estava falando não era do que estava no menino? A casta que ele estava falando era dos demônios que estavam nos discípulos. Que isso, pastor? Onde está isso? Está aí no que nós lemos. Onde que está isso? O versículo 17, respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu com vocês? Até quando terei que suportá-los? Ele virou para quem andava com ele e disse, vocês são incrédulos, vocês são perversos. Eles estavam tomados por uma cegueira espiritual, que tirava a crença daquilo que o Senhor havia dito para eles. Satanás, ele trabalha com o intuito de te cegar espiritualmente. Pastor, mas será que é isso mesmo?
quando eles perguntam a Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus responde para eles no versículo de número 20, porque a fé que vocês têm é pequena. Ó geração incrédula, é só você associar uma coisa com a outra. Eu quero pedir o seu apoio para juntos fazermos crescer esse canal. Assine o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais fizermos isso, mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. E Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.